Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem aí com vocês? Hoje nós vamos estar falando mais um pouco sobre o sacerdócio, falando agora sobre esta função social do sacerdote. Na realidade, quando nós olhamos para a figura de um sacerdote, tanto lá no Antigo Testamento, como a função hoje, às vezes que nós entendemos que o sacerdote, a função eclesiástica e as outras funções, uma coisa é o que Deus dá a nos entender, é que uma coisa não torna a outra excludente. Ou seja, você deve fazer tanto uma, quanto fazer as outras também. Não é porque nós somos aqui nesse momento, porque nós somos obreiros, nós somos pastores, que nós não podemos fazer o papel do diácono, fazer o papel do presbítero, fazer o papel do servo, que na realidade foi para isso que nós fomos chamados. Deus não nos chamou para dar para nenhum de nós nenhum tipo de carteirinha, de nada disso, mas Ele nos colocou, nos salvou, para que nós pudéssemos, através dos nossos atos, as nossas ações, fazer diferença aqui nesta terra. Então é por isso que nós vamos estar falando um pouco hoje sobre esse papel dos sacerdotes. Olha só ali nessa estrutura aqui, que eu coloquei aqui, tudo começa ali com Jacó, né? O enganador, Jacó, foi enganado pelo tio sogro, que teve, por consequência, Jacó, tinha um pai mentiroso, chamado Isaac, e tinha um avô mentiroso, chamado Abraão. Ou seja, se a gente for ver, não tem pessoas perfeitas, não tem ninguém perfeito. Se nós vamos dar uma olhada em todos os personagens bíblicos, nenhum nós vamos achar perfeição. Tanto que perfeito só tem um, que é Jesus Cristo, chamado Jesus o Justo, em todas as coisas. Então, nessa estrutura aqui, nós vamos ver que, apesar de todas essas coisas, Jacó foi enganado pelo sogro. Então, o que aconteceu ali pelo sogro? E era parente dele, né? Tio de Jacó ali. Ele tinha que casar, ele tinha vontade, ele queria casar com Raquel. Ele trabalhou 7 anos por Raquel. Na hora da lua de mel, da entrega para Jacó a Raquel, o sogrão empurrou nele a Lia, né? E Jacó não queria Lia inicialmente e trabalhou mais 7 anos por Raquel. E juntamente com Raquel e juntamente com Lia, cada uma delas trouxe uma serva. A serva de Lia era Zilpa e a serva de Raquel era Bila. O que aconteceu? Jacó deve ter pensado, já que o trem está bagunçado mesmo, já que eu queria uma, meu sogro me arrumou 2, agora vou passar geral aqui e vai ser as 4. Então, o que Jacó fez aqui agora, ele arrumou 12 filhos com estas 4 mulheres. E vamos centralizar aqui os filhos de Lia, que foi a primeira esposa de Jacó. Vocês vão ver ali que Lia gerou Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e também, quem? Uma mulher chamada Diná. Provavelmente, certamente, tem mais pessoas, mais mulheres, que foi gerada ali através da vida de Jacó. Mas por que destaquei aqui Diná? E para nós entendermos, para você abrir um pouco a sua mente sobre esse princípio das coisas. Então, Levi, quem que foi esse Levi? Quem que foi esse camarada? Levi, um dia estava com seu irmão, Simeão, na realidade, e Jacó tinha chegado a uma cidade cananeia chamada ali Siquém, ali na terra onde que eles estavam acampando. Jacó chega numa terra chamada Siquém, onde tinha rei, tinha tudo, era um povo pequeno, era uma tribo pequena que estava se organizando também. Mas o que acontece? Um desses filhos desse Eveu, que era chamado Ramô,
que era o rei desse local, dessa cidade de Siquém, o filho desse homem, um dia Diná, a filha mais nova ali, saiu pelas ruas para ver, a Bíblia diz para conversar com as mulheres, olhar, ou seja, bater perna à toa, né? Dar uma olhadinha no shopping, ver como é que estava acontecendo ali O que acontece? O príncipe, filho desse rei, a Bíblia diz que esse príncipe toma essa mulher para si, essa menina nova, virgem, menina que não tinha nada, e esse príncipe ali toma essa mulher. A Bíblia não diz, não fala nada a respeito, dá a entender que essa menina foi forçada. E esse jovem, então, teve um relacionamento sexual, tirou a virgindade de Diná. E isso no passado era um mal terrível, muito terrível. Então, quando chega depois de algum tempo, que os irmãos de Diná ficam sabendo desse evento e queriam por tudo matar as pessoas daquele lugar ali. Mas aí tanto Jacó como o rei Ramor entraram no entendimento. De que entendimento? Não, o meu filho, disse o rei, quer casar com a sua filha. Ele quer casar, quer desposar ela para tirar essa vergonha, quer desposar a menina, sua filha. Vamos marcar aqui um negócio. E Jacó disse para ele assim o seguinte: olha, para vocês então casar, para seu filho casar com a minha filha, tem que circuncidar. E não só seu filho. Para vocês entrarem, fazer parte da nossa família, tem que circuncidar todos os homens da cidade. Todos os príncipes, todos os homens, todos os varões da cidade. E Levi e Simeão bolaram um plano macabro. Quando os homens foram circuncidados, ou seja, foi arrancado, imagina, não tinha bisturi, eu imagino como que esse trem seria, meu Jesus amado. Sangue de Jesus tem poder. O trem não tinha bisturi, não tinha anestesia, faca cega. Bom, deixa para lá, né? Os camaradas da cidade, os homens, não eram muitas pessoas, mas foram circuncidados. E nessa circuncisão causou febre, causou dor, e os homens ficaram adoecidos ali. O que Levi e Simeão urdiram na sua cabeça? Nós vamos executar o nosso plano agora. Eles entraram na cidade com as suas espadas e mataram todos os homens ali para fazer com que a sua irmã fosse honrada, como a coisa já tinha acontecido, Jacó já tinha feito, mas eles, desobedecendo seu pai, eles entraram na cidade e mataram todos os homens daquela cidade. E o que acontece através disso aqui, é que na hora que Jacó vai abençoar os seus filhos, você vai ver depois, lá no capítulo 49, quando Jacó, próximo da sua morte, vai abençoar os seus filhos, ele chama Levi e Simeão, ele chama os dois e na hora da bênção coloca a mão sobre a cabeça deles. Ao invés de bênção, Jacó amaldiçoou os seus filhos. Ele diz que eles viveriam com espada, porque por espada eles fizeram e desobedeceram através de espada, e que eles seriam esparramados por toda a terra. Ou seja, quando um pai, se você for ver na Bíblia nessa época, quando um pai fazia isso, Deus normalmente honrava essas palavras que saíam da boca de um pai, que o pai era a autoridade e continua sendo. Por isso que até hoje nós nunca devemos esquecer que nós temos esta autoridade sobre os nossos filhos. Não porque nós somos bons, não porque nós temos qualificações às vezes para isso, mas porque Deus nos considera como autoridades sobre os nossos filhos. Então a palavra que sair da sua boca sobre a vida dos seus filhos, normalmente Deus vai honrar, normalmente Deus vai colocar isso em prática ali. Então, nesse episódio aqui, mas quando a gente vai ver, a gente vai entrando aqui, quem foram os filhos depois dessa descendência de Levi? Levi teve 3 filhos, teve os Ruben, Coate e Gerson. 3 filhos que teve. Desses 3, o que mais se destacou foi Coate. Por quê? De Coate foi que descenderam esta linhagem sacerdotal. Coate, ele teve alguns filhos também, inclusive Anrão. Quem foi Anrão?
Anrão não é que está gago, né? Anrão foi o pai de Arão, Miriam e Moisés. Quem foram os filhos de Arão? Nadab, Abiú, Itamar e Eleazar, que foram os sacerdotes e sumos sacerdotes. Da tribo de Arão vieram esta descendência para se tornar os sumos sacerdotes. O plano divino era de que todo Israel fosse o quê? Um reino sacerdotal. Olha o que está escrito em Êxodo 19:6, onde Deus diz assim: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que vocês dirão aos israelitas. Mas preste atenção numa coisa: como que Deus é maravilhoso e Deus é tremendo. Levi estava debaixo de uma maldição. Levi tinha sido amaldiçoado pelo seu pai. Ele e a família dele estavam debaixo dessa maldição. Mas acontece um episódio que quando Moisés sobe, preste atenção, quando Moisés sobe ao Monte Horebe, e ele de volta depois de 40 dias, está com as tábuas da lei nas mãos, e quando ele chega de longe, ele ouve aquele alarido, aqueles gritos, as pessoas festejando, depois dos 40 dias, e ele chega, e quando ele chega, ele se depara não com pessoas, com gritos espirituais, mas ele se depara com pessoas que estavam festejando, porque tinham feito um bezerro de ouro, executado pelas mãos de Arão, irmão de Moisés, que deu para Moisés a desculpa que o povo estava sem saber o que fazer, e que Moisés não aparecia, e que eles não tinham liderança, agora não tinha liderança nenhuma, e que eles precisavam de um Deus para guiá-los, e que então todos deram ouro, e que Arão praticamente foi obrigado a fazer aquele bezerro de ouro, e eles estavam ali adorando. E nesse episódio, Deus ficou muito irado com esse episódio aqui. E o que acontece? Quando isso se sucede, e Moisés se posiciona ali, para que Deus tomasse uma decisão, e Deus manda para Moisés que todas as pessoas se tomassem a sua posição, que quem fosse de Deus e quem quisesse partir de Deus, separasse para um lugar à parte, e que os outros ficassem também separados. O que aconteceu? A única tribo que ficou ao lado de Moisés foi a tribo de Levi. Uma maldição que jogada pelo pai lá atrás, mas que por um detalhe, por um momento, e quando a gente vai ver, a gente, não, deixa para lá, vamos seguir a história. E aí, então, depois desta maldição e depois de tudo, e agora quando Deus pede para se posicionar, somente a tribo de Levi se posiciona, o que Deus faz então? Faz com que a tribo de Levi pudesse ser então a tribo santa, a tribo separada, a tribo especial, para fazer o quê? Para ministrar, para estar levando a arca e para estar trazendo a palavra de Deus para aquelas pessoas. Vocês estão me entendendo? Como que às vezes nós não podemos deixar levar por coisas ruins e coisas negativas? Às vezes Deus, eu vejo desta maneira, Deus tem sempre um caminho, Deus tem sempre para nós tomarmos uma decisão na nossa vida. Não importa se hoje nós estamos no caminho errado, fazendo coisas erradas, tipo coisas que não agradam a Deus, mas vai ter sempre algo, alguma situação, alguma circunstância que vai aparecer na nossa vida, porque nós temos o Espírito de Deus que habita em nós. Então Ele vai dar para nós esta oportunidade, e nesta oportunidade Deus vai ter a vontade e o desejo de transformar maldição em bênção, em mudar a história das pessoas e a nossa própria história. Amém? É isso que aconteceu aqui nesse momento aqui então. Uma maldição foi, a tribo de Levi foi separada para isso,
O grupo de sacerdotes era dividido, o sacerdócio era dividido em 3 grupos: o sumo sacerdote, o sacerdote e também os levitas. Saíram daqui, são esses 3 grupos. O grupo mais elevado era o grupo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote representava, então, a pureza. Todos os sacerdotes, eram levitas, mas nem todo levita era sacerdote. Somente os que pertenciam à família de Arão, que seriam, então, sacerdotes, nesse momento aqui. E o pessoal entrava para dentro ali, porque essa tribo de Levi, quando o sumo sacerdote entrava, uma vez ao ano, você lembra as pedras que se carregavam, que o sumo sacerdote tinha 12 pedras, assim no seu peito, que carregava, e também o Urim e o Tumim, que tinha no peito. Essas 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. Ou seja, quando eles entravam ali dentro daquele tabernáculo e na presença de Deus, eles não estavam simplesmente representando a tribo deles, eles estavam representando todo o povo. Ou seja, depois de uma maldição, alguém que era para ter espalhado, viver através de espada, correndo, vivendo, lutando, agora estavam parados, estavam servindo a Deus em todos os momentos da sua vida, Deus cuidando deles em todas as etapas das suas vidas, e eles gostando e fazendo um trabalho, desempenhando um trabalho para Deus. Aqui agora está dizendo que a primeira função do sacerdote era de representar o povo diante de Deus. Ao contrário do profeta que trazia a mensagem de Deus ao povo, o sacerdote tinha que levar as ofertas do povo a Deus, pedindo a propiciação divina para os pecados cometidos pelo povo. Então, o papel do sacerdote é diferente do papel do profeta. É diferente os 2 papéis, sendo que são ambos cruciais. O papel do profeta, que às vezes muitas pessoas querem ter esse papel, o que é o profeta? Imagina que Deus esteja aqui. Aqui está Deus, aqui estou eu, profeta, e aqui está vocês, o povo. Então, qual que é o papel do profeta? Ele está como se tivesse, para você entender melhor, o profeta está de costas para Deus. Para fazer o quê? Receber de Deus a orientação que Deus traz, a palavra que Deus traz, ele ouve o que Deus traz e faz o quê? Entrega para o povo, entrega para as pessoas, diferentemente do papel do sacerdote. O sacerdote é diferente, ele está com as costas para o povo e voltado para Deus. Então, ele recebe do povo todas as coisas, tudo que, as lutas, as dificuldades, os anseios, as orações e tudo que tem o povo, as restrições, a vontade, os desejos. Então o sacerdote recebe todas estas coisas agora e faz o quê? E leva a Deus. Quantos entenderam? Diga amém. Então era isso que o papel do sacerdote, e é isso que é o nosso papel como sacerdote. Não é simplesmente receber palavras como profeta de orientação na nossa casa, mas o sacerdote tem um papel dentro do nosso lar, um papel prioritário, porque através da minha vida, através da sua vida, como sacerdotes dentro da nossa casa, nós podemos levar tudo, aquele que toma, aquele marido, principalmente o marido, não quer dizer que, mas o meu marido não é crente. Você pode tomar o seu papel como sacerdotisa no seu lar, na sua casa, mas o papel que deveria ser ocupado hoje não está sendo ocupado, porque os homens, em sua grande maioria, não querem pagar o preço. O sacerdócio, por exemplo, naquela época, indeterminado, para vocês entenderem esse papel tão especial, deixou ali por volta antes do ano de 700, ali perto do profeta Isaías, antes de Cristo, os sacerdotes simplesmente renegaram e não fizeram mais sacrifícios, não fizeram mais expiação, não fizeram mais coisa alguma.
Ou seja, eles deixaram de executar o papel ao qual eles foram consagrados para fazer aquilo. O que aconteceu? A terra foi amaldiçoada. Enquanto eles estavam fazendo isso, enquanto eles estavam oferecendo diante de Deus, a terra estava sendo abençoada. Depois que eles deixaram de fazer os sacrifícios, a expiação, de levar as coisas do povo a Deus, o que aconteceu? A terra foi amaldiçoada e as pessoas e o povo juntamente foram levados para o cativeiro. Nós vamos estar, se der um tempo, nós vamos estar falando mais um pouco sobre isso. Então, os sacerdotes, vocês entenderam, e os profetas. Então, às vezes, e temos a convicção de que hoje esse papel de sacerdote, ele é representado, esse papel espiritual da parte de Deus é representado por quem? Através de Jesus. O que Paulo diz, 1 Timóteo 2,5, ele diz assim, ó, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Então hoje nós temos alguém que intercede por nós, em nosso favor. Por isso que nós falamos a Deus, preste atenção. É importante, como que é a sua oração? Você deve, preste atenção, você deve orar a Deus em nome, através do sumo sacerdote Jesus, com a atuação e inspiração do Espírito Santo. Estas são as regras naturais e as coisas naturais que devem estar acontecendo na nossa vida, no nosso dia. Por que nós cristãos, não adoramos e não recebemos Maria, por exemplo, como intercessora e mediadora nossa? Por que os evangélicos têm essa convicção já que Maria é uma pessoa especial, foi uma pessoa especial? Claro que foi. Uma pessoa de uma integridade tremenda. Foi uma pessoa, alguém especial, que eu acho que homem algum em sã consciência não deve falar mal de Maria, e não tem como falar, e nem tem por que falar mal de Maria. Mas daí, nós colocarmos Maria como a nossa mediadora, se eu quero falar com Deus, bom, eu tenho que ir em Maria, porque Maria é mãe de Jesus, e mãe, então, tem uma autoridade maior. Não existe isso, não existe isso. Maria foi mãe de um homem, aqui foi mãe, não vamos entrar muito nessas coisas também não. Quando Lucas fala lá em Lucas 1, ele diz assim, quando a conversa de Maria com Isabel, Maria disse assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o quê? Meu Salvador. Maria, por que ela não pode ser nossa mediadora? Porque ela precisava de duas coisas. Primeiro, ela precisava de um Senhor na vida dela. Alguém para liderar, alguém para dizer, vai aqui, vai ali. Senhor é aquele que diz, Senhor é aquele que dita normas, Senhor é aquele que dita regras, Senhor é aquele que dá as ordens. Então Maria, ela estava reconhecendo que ela precisava de um Senhor. E além de um Senhor para fazer isso, ela precisava também de quem? Repita comigo, de um Salvador. Então ela precisava também de um Salvador. E quem precisa de um Salvador somos nós, iguala, nós estamos no mesmo nível, apesar de algumas pessoas serem especiais, ou mais especiais do que outras, mas ainda assim precisam de um Salvador. Eu pus o Salmo 32, eu coloquei o Salmo 32, que me parece que o salmista está lembrando aquele momento que, quando ele coloca no seu coração fazer uma confissão de fé. O salmista, salmo atribuído a Davi, no Salmo 32, depois do seu pecado. Eu acho que eu particularmente acho que quando ele está dizendo isso aqui, ele está lembrando exatamente daqueles sacrifícios do sumo sacerdote e do sacerdote, quando ele entrava no tabernáculo, e quando os pecados da população, os pecados de Israel, e a fumaça saía, havia glória naquele lugar, e o sumo sacerdote saía, e não precisava nem sair, porque eles viam, era visível, aquela manifestação de Deus, e ele saía lá fora, vivão, tranquilo, e o povo sabia então que Deus recebeu as suas ofertas e que os seus pecados foram o quê?
cobertos. Ou seja, foram amontoando. Eu sempre gosto de dar essa explicação. É como se aquele sacrifício lá, você tinha um pecado em determinado tempo da sua vida, em determinado tempo do mês, do ano, e quando você chegava lá no tabernáculo, e quando levava um animal para ser sacrificado, o pecado, a Bíblia diz que aquele pecado ele era coberto. É como se Deus tivesse um lugar de lixo ali para ia colocando ali pecado e jogando para debaixo do tapete, depois tampava até o próximo ano, ou até os próximos pecados que você tinha. Mas o pecado tinha acabado? Continuava lá, só que estava o quê? Coberto ou encoberto. Os nossos pecados lá no Antigo Testamento eram desse jeito. Agora, quando veio Jesus, o nosso sumo sacerdote especial, ele não faz para cobrir os nossos pecados, mas a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele arranca, ele tira os nossos pecados, e a Bíblia diz que dos nossos pecados Deus não se lembra mais. Amém por isso? Amém por isso? Vamos mais para frente. Cabia aos sacerdotes dar ao povo o entendimento daquilo que é santo, do que é profano, levar o povo a reconhecer o que é santidade, o que é a pureza e aquilo que é exigido pelo Senhor. O que é profano, o que é santo? Profano é aquilo que é sujo, corrompido, manchado, aquilo que não é o original. Quando você coloca, se você pegar uma lata de tinta, branco neve, e você pegar uma gota de tinta preta, vermelha, de qualquer cor que seja, e você levantar assim com conta-gota, pingar uma gota de tinta dentro desta lata, ali, o que vai acontecer? Essa tinta branco alvo nunca mais vai ser alvo, nunca mais vai ser branca daquela maneira que ela era. Por quê? Ela foi contaminada. O pecado é exatamente isso, é esta contaminação. E somente Jesus fala, eu acho que em Isaías ele diz ainda que os vossos pecados, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, assim como o carmesim, eu, o Senhor, vos tornarei branco como a neve, porque somente Ele pode fazer isso. Como que eu vou saber o que é santo, o que é profano? Como que eu sei o que é santo, o que é profano? Preste atenção numa coisa. Eu posso participar de uma igreja durante 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Eu posso estar sentado no banco de uma igreja. Eu posso vir aos cultos da igreja. Mas enquanto eu não tiver um novo nascimento, enquanto eu não tiver uma nova vida, eu nunca vou saber a diferença entre santo e profano. Eu vou estar sempre me adaptando às coisas que o dia a dia vai me colocar. Eu sempre vou estar fazendo uma adaptação para que dê certo. Eu vou estar fazendo adaptações dentro da minha casa, com os meus filhos. Eu vou estar querendo fazer adaptações no meu trabalho, onde eu trabalho, onde eu ministro. Eu vou estar querendo fazer essas adaptações para quê? Para que isso possa se conformar, não aquilo que a palavra de Deus está dizendo, mas que aquilo possa se tornar a forma daquilo que o mundo está ditando norma e regras. E eu não quero ficar tão diferente assim. Vocês estão me entendendo? Amém? Então, entre a palavra de Deus, que é santa, e entre aquilo que é profano, e às vezes você não sabe, é porque talvez ainda você não teve esse novo nascimento. Talvez ainda você não teve essa nova vida em Cristo. Talvez você está sendo o melhor e a melhor religioso ou religiosa que existe. Que coisa bonita, que coisa linda. Mas algo sem vida, sem transformação, sem vida própria. Amém?
Levítico 10:10 está dizendo assim: e fala a Arão, e para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre justo, entre o imundo e o limpo. Eu grafei essa palavra, fazer a diferença. O que significa fazer a diferença? Significa dividir, separar, significa colocar à parte. Então, quando Deus pede para nós fazermos diferença, é para nós colocarmos à parte, longe, distante, em outro lugar. Como lá no episódio que Corá, Datã e Abirão fizeram, preste atenção. Eu queria ter visto, tem algumas coisas boas, tem algumas coisas, a maioria ruim, mas eu queria ter visto lá naquela novela que está passando da Record, quando aconteceu esse episódio, eu não vi. Eu queria ter visto, para a gente conseguir ver se dá para visualizar melhor o que aconteceu. No episódio onde Corá, Datã e Abirão, Corá era bisneto de Levi, neto de Coate, filho de Assur. Então, o que acontece? O que aconteceu nesse momento ali? Corá, Datã e Abirão, eles se posicionaram contra Moisés e contra os sacerdócios, porque eles eram levitas. E eles queriam o lugar de Moisés como sacerdote, de Arão como sacerdote. E eles fizeram uma rebelião e ajuntaram 250 homens contra Moisés ali no deserto. Imagina, uma rebelião, alguém que está querendo tirar um líder que Deus chamou, que tinha a palavra de Deus, para colocar pessoas que não têm nada, tem coisa alguma, quer poder, simplesmente poder. E aí, e eu não vou me alongar e me estender, o que acontece é que nesta rebelião, Deus disse para Moisés o seguinte: vá até a tenda, com toda a congregação, vá até a tenda de Corá, Datã e Abirão. E quando você chegar lá, você mais uma vez, olha só o que Deus fala para se posicionar. Diga ao povo que se posicionem e fiquem longe das tendas de Corá, de Datã e de Abirão. E todo o povo vendo. E Moisés disse: se esses homens tiverem morte natural, não foi Deus quem falou através da minha vida. A terra vai se abrir e esses homens vão sucumbir, todos eles com as suas famílias. E a Bíblia diz que quando Moisés acaba de falar estas palavras, e o povo tinha afastado de das tendas desses homens que ficavam, um dia eu mostrei para vocês aqui separado, lá no tabernáculo, as tribos de Levi, a tribo de Issacar, todas as tribos separadas. Então, quando esses homens separaram, toda a congregação se separou desses outros, a Bíblia diz que Deus então faz um milagre acontecer, a terra se abre. Toda a terra se abriu onde estava aquele povo, aqueles rebeldes. A terra se abre, imagina isso. E ela chega a dizer que aqueles homens foram gritando vivos para o centro da terra. Eles, as suas famílias, as suas crianças, os seus animais, os seus bens, as suas tendas e tudo que eles tinham, foram para ali o centro. O que então é separar o santo do profano? É você ser separado, é você ser à parte, é você não fazer parte, é você não ter comunhão. É como diz o Salmo de número 1, bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém e que não se assenta. Ou seja, andando eu posso estar rápido. Agora, eu me deter perto de alguma coisa de pecado, eu estou correndo um certo perigo. Eu andando, correndo, eu posso estar passando perto do pecado. Mas a minha visão do Salmo de número 1 é exatamente essa. Bem-aventurado o homem que não anda. Eu não ando, estou vendo o pecado, mas eu não estou andando com o pecado está lá e eu estou aqui. E ela diz, bem-aventurado o homem que não se detém, o pecado está bonitinho. Eu vou ver, parece que não é tão feio assim. As pessoas me falam, mas a gente quando está mais de perto, não é tão feio assim. Eu pensava que era mais feio. Eu pensava que quando eu pecasse eu ia morrer na hora. Não morri, não aconteceu nada. Olha só, foi tão bom, tão gostoso, foi tão legal. O pecado não é assim do jeito que eu imaginava, do jeito que as pessoas me contavam. Esse é o homem que não se detém. Agora tem aquele que assenta, aquele que já está fazendo parte, aquele que já faz parte da sua natureza, do seu ser,
aquele que já o pecado já está arraigado na sua vida, na sua alma. Isso é quando nós conseguimos fazer a diferença entre santo e profano. E é quando nós deixamos o profano de lado e nós temos a capacidade, não só intelectual, mas espiritual, de estar seguindo aquilo que é santo. Pastor, mas isso é muito chato, muito brega. Isso nos nossos dias não tem mais valor, parece. Quem falou que Deus mudou? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos para frente. Aqui é só a título de informação, é que no passado não existiam hospitais. Aqui está falando do papel social dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes. No passado não tinha hospitais. O primeiro hospital nasceu como hospital mesmo, lá em Cesareia, no ano de 370. Os hospitais, quando eram chamados de hospedarias. Por isso, da onde vem a palavra hospital, hospes, que significava exatamente isso, hospedar ou hospedeiro. Então, as pessoas, o que era uma hospedaria? Era um lugar onde as pessoas passavam, iam e vinham, eram bem recebidas, bem tratadas nessa hospedaria. Então, nessa hospedaria também foi com o passar do tempo, as pessoas que ficavam doentes, elas tinham um lugar lá para serem curadas, serem tratadas, lá nessa hospedaria, poderiam ficar lá. Assim como vocês lembram da parábola do bom samaritano? Do bom samaritano, porque se tem o bom é porque o resto às vezes não era bom, né? Era ruim também. E quem estava junto nessa parábola? Eu queria ter mais tempo para isso, mas não tem. Quem estava junto nessa parábola? O sacerdote e o levita e um samaritano. Exatamente o que nós estamos falando. Qual que era o papel do levita e do sacerdote? Cuidar. O que Jesus quis dizer com essa parábola? E a pergunta, quando Jesus e os fariseus quiseram pegar Jesus, era uma só: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aqui está dizendo, aqui nesse momento, que o meu próximo é aquele o que Jesus está querendo dizer, o meu próximo é aquele que está ao alcance das minhas mãos. O meu próximo é que eu não devo simplesmente colocar a minha confiança em determinadas pessoas, as quais deveriam me assistir. Quem que deveria assistir? O levita, o sacerdote. E quem que na realidade me assistiu? O que não prestava. A Bíblia diz que se nós não fizermos, Deus levantaria o quê? As pedras. Até as pedras. Eu não estou falando para você, que apesar de ter uns irmãos que eu estou vendo aí em determinado lugar, tem uns irmãos que estão fazendo um evangelismo top. Eu nunca tinha visto. Evangelismo em boate todo dia, quase. E vão lá e tira foto com as bebidas, tira tomando, tira meio tonto. Evangelizando. Coisa linda. Os caras vão para o céu e vão para o inferno. O importante na nossa vida, aqui nesse caso, que às vezes a nossa igreja cristã, ela foi muito influenciada, porque por isso que a igreja, Jesus chama a nossa vida que nós devemos ser o que? Hospedeiros. Nós temos que ser hospedeiros. Hospedeiros, naquela época não tinha essa palavra de hospital que nós temos hoje, mas hospedeiro é aquele que recebe. É o que Jesus está dizendo, hospedeiro é aquela pessoa que recebe, trata e cura as feridas de alguém. Quem está doente perto de você? Quem que é o teu próximo? Ah, pastor, meu próximo é o levita. O meu próximo é só o sacerdote. O meu próximo é meus irmãos. O meu próximo, pastor, é aqueles que sentam todo dia perto do banco, assim, o pastor Leandro. Esse é meu próximo. Mas gente boa demais. Só precisa de ver como é que o pastor Leandro é gente boa. O seu próximo é aquele que precisa. Seu próximo é aquele que... Eu ouvi esses dias um pensamento, eu estou tentando na mente aqui, captar esse pensamento para passar para vocês. Alguém falando, uma mulher que falou esse negócio, ela dizendo, só tentar colocar aqui, quando eu vejo alguém se afogando,
eu tenho que tentar salvá-lo, mesmo que eu não saiba nadar. Às vezes Deus nos chama para fazer coisas grandiosas, coisas maravilhosas. Às vezes você pensa que você não está capacitado ou capacitada para fazer tal coisa. Mas na hora que você tomar a posição no seu coração e tomar aquela decisão no seu coração, saiba de uma coisa: Deus vai te honrar e vai executar os propósitos que Ele tem para executar. Libertos do Egito, os israelitas corriam risco de transmitir à próxima geração enfermidades como a lepra, a doença mais temida da antiguidade. Por isso, Deus encarregou os sacerdotes de inspecionar clinicamente o seu povo. Por que os sacerdotes tinham que inspecionar o povo? Por que o negócio era mais, as coisas que, como não existiam os médicos, o negócio era mais preventivo do que curativo. Não tinha cura para a lepra. Se Deus não curasse, a única coisa certa que tinha na vida dessa pessoa é que ela iria morrer. Não tinha outra coisa a fazer. Então, para não transmitir estas doenças, então, Deus deu aos sacerdotes também essa obrigação social deles fazerem, para que não possam contaminar uns aos outros. Por que Deus expulsou os cananitas dali? Lá da terra de Canaã? Exatamente por causa de perversão, bestialidade, homossexualismo e doenças transmitidas. E Deus, quando expulsa essas pessoas dali, daquele lugar, Ele dá uma norma para elas, para que elas não pudessem fazer as mesmas coisas do que os cananeus fizeram, porque da mesma forma, se eles fizessem, assim também a terra os expulsaria. E o que aconteceu? Lá no ano de 712, e depois lá no ano de 9 fora 3, vai 1, 606, depois em 606, 597, depois no ano de 586 antes de Cristo, quando foram o povo expulso de vez das suas terras, dos seus lugares, exatamente por causa de quê? Por causa disso, homossexualismo, por causa de prevaricações, por causa de não ter mais o sacerdócio, por causa de não ter intermediação, por causa de não ter conversa ativa com Deus. O que Deus fez então? Bom, já que vocês não querem me ouvir e me seguir, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um lugar de descanso para vocês. Vocês vão ficar agora 70 anos no cativeiro, porque estando lá no cativeiro, vocês vão lembrar quem vocês eram, quem vocês já foram, e o Deus que vocês serviram. E quando vocês se lembrarem disso, eu vou tirar vocês novamente de lá e vou abençoar vocês novamente e colocar vocês na terra de vocês. E não foi exatamente isso que Deus fez? Às vezes nós não entendemos certas desgraças que acontecem na nossa vida. Às vezes nós ficamos culpando a Deus por algumas desgraças que acontecem na nossa vida. E às vezes aquelas desgraças é um bem terrível, tremendo para nós. Porque nós novamente vamos voltar para o caminho. Às vezes as coisas ruins, nem todas as coisas ruins, vêm do diabo. Muitas pessoas falam que doenças, assim como as doenças eram atribuídas no passado a pecado, no passado as doenças, quem tinha uma doença, assim perguntaram para Jesus: Jesus, quem foi que pecou quando eles viram um cego de nascença? Quem foi que pecou? Os pais ou ele? Jesus mudou o foco e mudou a visão a partir de Jesus. Por isso que o ano é até dividido, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele mudou o foco. Jesus falou o quê? Olha, nem os pais, nem ele. Mas isto aqui é um momento especial para que se manifeste a glória de Deus na vida desse homem, dessa pessoa. Mas Deus foi detalhista ao extremo em certas coisas para não transmitir doenças. As doenças, naquele instante que eles andavam, imagina 2 milhões de pessoas andando pelo deserto. 3 milhões de pessoas, sei lá, alguns chegam a falar 3 milhões. Saíram 600 e poucos mil, mais homens. Aí tinha criança, mulher e tudo junto.
dava lá de 2 a 3 milhões de pessoas andando pelo deserto. Tinha banheiro, irmãos? Era tudo moitas. Nem moita tinha. Imagina, irmão, 2 milhões de pessoas enchendo a barriga de maná e de codorna. Aquele povo. Aí Deus cria uma lei, porque Deus é tremendo. A palavra, eu fico impressionado com a palavra de Deus. Deus deu uma ordem para eles, dentro das 600 e poucas normativas que tinha, que Deus deu, entre as 613 que Deus deu para Moisés, além do decálogo lá. Uma dessas foi assim: entre as vossas armas, entre as suas armas, olha só, no meio das armas, das espadas, das facas, dos facão, dos negócios, entre as suas armas, colocai uma pazinha, para que quando vos agachardes, aquela obra não fica exposta. O que acontecia, irmãos? O que transmite tanta doença? Cólera, tifo, o que mais que é transmitido? Através de mosquito, através de rato, através de... Por quê? Esses animais gostam de fezes. E a maioria dessas doenças são transmitidas em lugares onde não tem esgoto. Então, quando o povo ia andar no deserto, e eles não tinham os banheiros, mas o que eles tinham? Deus é grande. Cada um sacava a sua pazinha, cavava o seu buraquinho igual gato na areia, cavava lá o buraco, fazia sua obra, e igual tartaruga, ia lá e cobria. Aí não ficava exposto, aquilo não ficava exposto. Não era transmitido doença nenhuma. Vocês sabiam que na África, Nigéria, Bangladesh, Índia, tem mais de 1 bilhão de pessoas que até hoje defecam ao ar livre? Apesar de ser uma coisa linda, maravilhosa. Mas vocês sabiam disso? Defecam ao ar livre. Segundo a ONU, esses países são os países onde tem mais doença de criança, morte infantil. Por quê? Exatamente pela transmissão de doenças. Lá é costume. Principalmente em algum desses países que eu citei, é costume. Das pessoas estão andando na rua, você está caminhando na rua, tranquilo na rua. Aí quando é fé, tem uma senhora com aquela saiona. Já vi isso. No YouTube, é claro. A senhora com aquela saiona está andando na rua. Quando é fé, ela dá uma agachadinha, agacha de lá e sai tranquila. E para trás. É cultura em determinados lugares. A maior dificuldade que a ONU está tendo até o ano de 2015 é exatamente mudar essa cultura das pessoas não defecarem ao ar livre. E em outras coisas, doenças que tinham a lepra, né? A lepra passava de uma pessoa, o sacerdote tinha que ir na casa da pessoa. Imagina, o sacerdote vai na casa de alguém deda o fulano e diz assim: eu acho que o fulano está leproso. Por que você acha? Não, eu vi umas manchas na pele dele, uns inchaços, e eu acho que aquilo lá é lepra, e o senhor podia ir lá. Aí o sacerdote tinha que sair lá do seu lugar, chegava na casa do sujeito, tirava a família dele toda para fora, tirava tudo para fora, tirava as coisas para fora, tirava os móveis para fora, e aí examinava o camarada. Se fosse constatado que era lepra, a casa do camarada, em última instância, ia ser demolida, as coisas do camarada, as roupas e tudo que ele tinha, ia ser colocado fogo nelas. Quando ele era declarado imundo, o sacerdote chegava então e dizia:
a partir de hoje, você é imundo. Era o mais alto grau de segregação que existia. Era quando a pessoa era declarada imundo. Por quê? A partir do momento que ele era declarado imundo, ele não podia mais fazer parte do convívio de nenhum lugar. Tinha que andar coberto o seu rosto, e tinha que andar com os cabelos todo desengrenhado, e tinha que andar com roupas rasgadas, tinha que morar fora da cidade, juntamente com outros leprosos. Imagina, não ter mais parte de família, não ter parte de amigos, não ter bens mais materiais, não ter coisa alguma, porque os seus próprios bens também já foram queimados, jogados fora, tudo aquilo lá. Esse era o papel do sacerdote. Então o sacerdote naquela época, ele não podia errar. Não podia o nego chegar para ele e falar assim: eu dou R$1.000 para o senhor ir lá na casa do fulano e falar que ele está leproso. Se fosse hoje, acontecia. Então o sacerdote tinha um papel muito importante, ele desempenhava, porque conforme a palavra que saísse da sua boca, ele estava desencadeando toda uma desarmonia familiar, financeira, toda a desarmonia que existia, espiritual, porque ele estaria afastado de tudo. É por isso que a Bíblia, vamos ficar de pé, eu terminei. Por isso que a Bíblia compara o pecado com a lepra. Por quê? Porque a lepra separava o homem da sociedade, e por fim ele morria. O que o pecado faz? Separa o homem de Deus, e por final, se ele não mudar de opinião, acontece o quê? Morte espiritual e morte eterna, que é o pior. Vocês entenderam? Amém? Levante a sua mão para o céu. Deus, nós queremos nos alegrar, porque o Senhor é bom, meu Pai. Obrigado porque o Senhor hoje é o nosso sumo sacerdote. Através do Senhor nós temos acesso direto ao Pai. Através do Senhor nós podemos falar os nossos anseios, meu Deus, aquilo que está na nossa alma trazendo angústia. Ó Deus, através do Senhor nós podemos trazer desabafos. O Senhor é o psicólogo maior que existe. O Senhor também é o médico dos médicos, acima de todas as coisas. Obrigado porque o Senhor existe na nossa vida. Obrigado porque o Senhor faz parte, meu Deus, harmônica conosco. Obrigado porque o Teu Espírito habita na nossa vida. Obrigado porque os nossos anseios não são resolvidos todos na sua integridade, integralmente, mas o Senhor tem ouvido cada um e tem dado respostas de cada um deles, seja sim, seja não, mas o Senhor tem nos respondido, ó Pai. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, de tal maneira que possamos, assim como na Tua palavra foi anunciado nesta manhã também, que nós possamos discernir entre o certo e o errado, entre o limpo e o impuro, entre o santo e o profano, ó Pai, e que nós possamos tomar as rédeas dos nossos relacionamentos, das nossas casas, dos nossos lares, ó Deus, das nossas famílias, e que possamos ser esses sacerdotes que vão estar dando direção, que estarão tomando os problemas e levando direto a Deus, ó Pai. Nos ajuda a desempenharmos esse papel tão primordial no crescimento do nosso seio familiar, que vai influenciar, ó Deus, as nossas famílias, vai influenciar a nossa sociedade, a nossa cidade, e pode influenciar essas nações, ó Pai, a estar influenciando nações ao redor do país. Te agradecemos por esse momento. Abençoa, Pai, cada pessoa, cada irmão, cada irmã que esteve aqui ouvindo, ó Pai, esta palavra, e que o Senhor nos dá força e que nos dá, meu Deus, o zelo pela Tua palavra desde agora e para todo sempre, e nós te pedimos a bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos.